Quais foram as primeiras ou até assim as maiores dificuldades que você enfrentou quando você entrou no empreendedorismo? Assim, você falou que trabalhou com os docinhos, enfim, mas quais foram até as dificuldades que eu digo, os desafios, né? Que eu digo assim, de se empreender no Brasil, de se empreender num país que o imposto é um pouco complicado, enfim. Quais foram os maiores desafios que você teve, assim, ao ingressar? A minha situação foi um pouquinho diferente, eu acho que alguns passam por isso. Hoje em dia nem tanto, mas eu sempre fui muito nova. E o que acontece? As pessoas às vezes não dão credibilidade, principalmente naquela época, para as pessoas novas. Hoje já mudou um pouco. Por exemplo, quando você fala de bancos de investimento, de trabalho com startups, todo mundo quer os novinhos, as ideias frescas e tudo. Mas lá em 1990, 2000, a realidade era um pouco diferente. As pessoas tinham uma outra cabeça. Então, eles achavam que os sêniors eram os mais inteligentes, eram as pessoas que tinham mais experiência e tal. Então, quando eu montei a minha empresa de eventos, né? Eu tinha tido uma experiência na área de turismo, que eu fui trabalhar na área de turismo, vendendo pacote turístico, porque eu estava lá no Mato Grosso, então eu vendia pacotes do Pantanal. E eu fui trabalhar na Turimática, a empresa de turismo do Mato Grosso. Então, eu sempre fui muito disciplinada e com muita responsabilidade, muito jovem. Então, uma das maiores dificuldades era fazer com que as pessoas entendessem que eu era capaz. Eu acho que isso até hoje. E agora mais por ser mulher ou por ser independente e tal. Mas as coisas vão mudando. Mas a minha maior dificuldade era... Eu tinha 17 anos, e minha mãe teve que me antecipar. Aí eu tive que emancipada, poder abrir a empresa, para poder ter um CNPJ. Naquela época era tudo muito burocrático, você demorava 3 meses para conseguir um CNPJ. Então, as dificuldades maiores que eu enfrentei foi essas questões. Você é muito nova, você conseguir fazer um orçamento de um coffee break, de um receptivo de aeroporto, e as pessoas acharem, essa menina aí não vai dar conta de nada, como é que eu vou pagar uma microempresa que acabou de começar, a menina tem 17 para 18 anos, eu acho melhor não. Então, você tinha que criar situações, de uma certa forma, provar que você era capaz. Então, isso foi muito difícil. E também tem uma cultura que muita gente tem muita falta de compromisso, algumas pessoas têm uma situação de desvio de caráter. Então, para você ser sério nesse país e você querer ser um bom empresário, você tem que estar preparado, né? E aí eu estava estudando, eu estava correndo atrás, eu já falava meu inglês, eu fazia as coisas, eu tinha apoio de alguns tios que me ajudavam, porque na época eu não tinha muita roupa para comprar, então eu pegava emprestado das minhas tias e não era fácil, eu tinha que me posicionar, que foi onde eu comecei a despertar sobre a costura. Então aí eu tinha que comprar tecido, ficava olhando as lojas bonitas e tentava desenhar alguma coisa para comprar as roupas para eu estar bem para os eventos. E sempre tudo muito fechado, tudo muito alinhado com a proposta que eu estava querendo, porque as aparências era muita coisa naquela época. E você sendo mulher, eu sou grandona, nunca passei despercebida assim, é meio difícil. Então você tinha um desafio de ser séria, de postura, de burocracia. Hoje já é diferente, você abre um CNPJ pela eletronicamente, você consegue fazer tudo, alguns estados ainda mais avançados que outros, mas você já tem uma situação muito mais confortável, você consegue abrir uma empresa de dentro de casa, você tem a internet. Eu tô falando eu com 17 anos, eu tô falando de mais de 30 anos atrás, você não tinha nada, então os recursos eram mais difíceis, eram mais escassos, eram mais demorados para fazer. Então, os desafios que até hoje tem, às vezes. E você tinha muita insegurança, né? Você tinha muito medo. Muita pouca gente fala de medo, mas o medo, ele nos segue. Só que a gente tem que ser maior do que ele, entendeu? Mas que ele existe, existe. Então, acho que os desafios são esses. Muita burocracia, muito jovem, ter que provar muita coisa, uma postura e por aí vai. E em relação a isso, como é que foi voltada? O Grupo Levo especificamente? Você saiu de Cuiabá, veio para cá, mas você iniciou com uma única unidade e foi se expandindo? O Grupo Levo ele veio depois de 17 anos. Eu comecei na franquia McDonald's, eu tive um sócio. E aí, durante 14 anos, a gente teve essa sociedade onde a gente tinha 3, 4 lojas. A gente começou com uma, eu sempre fui a franqueada. E aí, essa sociedade, infelizmente, ela não deu certo. E a gente teve várias situações e circunstâncias sobre isso. Mas a gente tem resiliência, disciplina, capacidade e nunca pode parar.
A gente tem que estar sempre saindo da zona de conforto e aprendendo. Então, nessa época, eu fui fazer FGV, eu fui fazer cursos, eu fui fazer MBA 1, MBA 2, MBA 3. Eu fui fazer, com 40 anos, eu consegui fazer Harvard. Para quê? Para a gente poder se sentir bem preparado para enfrentar as dificuldades. Então, aí, depois da Fundação Dom Cabral, eu contratei a fundação para fazer o PAEX, algumas outras consultorias também que me ajudaram bastante a estruturar a minha empresa. E depois do rompimento da sociedade, que eu busquei todas essas coisas e se tornou Levo. Então aí eu já estava sozinha, eu já tinha meus filhos e eu falei, esse vai ser o meu legado. Então eu tenho uma responsabilidade muito forte, muito grande com o meu nome, porque é o meu legado. Levo significa Laura Enzo Valentina de Oliveira Vieira. Então, depois de um tempo batendo cabeça, eu já comecei a trabalhar aos 15 para 16, já lá se vão 35 anos mais ou menos, 30 e poucos anos. Esse ano até eu faço 25 anos de empresa, eu fiz 25 anos de McDonald's ano passado, porque foi um ano de treinamento e 24 anos de empresa. Esse ano é um ano diferenciado, porque são 50 anos, 25 de empresa, 5 anos de Levo Instituto, 4 anos de energia. E como eu te falei, eu vou lançar um livro que nós vamos falar um pouquinho mais depois disso. Então, é um ano muito significativo e especial como todos os outros. Mas essa força toda de querer vencer e de querer fazer, eu acho que cada um tem dentro de você. Uns se despertam mais cedo, outros despertam mais tarde. Que bacana. E por